Olá pessoal, saudações a todos novamente, hoje com outro vídeo, dedicado esse vídeo principalmente a quem quer começar no mercado financeiro em relação aí ao day trade e dedicado ao vídeo também a quem começou há pouco tempo e ainda está com dúvida sobre quais indicadores seguir, quais são as coisas mais interessantes. Das pessoas que já estão no meu canal há algum tempo vão até estranhar eu aparecer com essa tela, que normalmente não é essa tela com esses de indicadores aqui que eu utilizo para operar, ok? Mas o objetivo desse vídeo, obviamente, é mostrar outros indicadores que podem sim fazer, algum benefício aí para o trader, ok? Antes de mais nada, eu quero novamente fazer aquele pedido de deixarem o seu like, comentar no vídeo, ok? Se inscrever quem ainda é novo no canal, aí, que eu estou fazendo uma maratona de vídeos aí em janeiro, então todos os dias nós temos vídeos aí numa certa hora do dia, ok? E compartilhar também o vídeo se você achar aí interessante. Bom, então, como eu disse, eu ia colocar aqui, está na tela aqui para vocês, os indicadores que em algum momento da minha vida como trader eu cheguei a utilizar e são indicadores, hoje eu não os utilizo mais, tá? Mas são indicadores que são sim interessantes, eles têm o seu uso, ok? Outros indicadores além desses que vocês estão vendo aqui, tá? Eu não vejo uso, pelo contrário, eu vejo só uma dificuldade, aí, uma atrapalha muito mais do que ajuda, ok? Então vamos conversar aqui, ó. Eu coloquei todos os indicadores aqui nesse layout aqui, que se alguém quiser operar dessa forma, eu ainda vejo algum, vamos dizer, algum benefício, tá? Então nós temos aí a questão das bandas de Bollinger, tá? Chamadas de bandas de Bollinger, mas bandas de Bollinger aqui, tá? É interessante, né? Tem muitas pessoas que utilizam setups que o setup fechou fora, fechou dentro, tá? Então assim, você que é iniciante, você quer iniciar aí no mundo do day trading, ou você que está começando agora, está olhando alguns métodos e tal, existe sim a possibilidade de alguns setups aí interessantes utilizando a banda de Bollinger, tá? Eu falo banda de Bollinger, né? As bandas de Bollinger. Então, tem serventia esse indicador. Eu não utilizo mais, mas tem sim a sua serventia, ok? Outros detalhes, outros indicadores. Volume. Okay? O volume foi o último indicador que eu tirei. Então nós vamos ter até uma coisa interessante aqui. Ó. No passado, vamos dizer antes de eu conhecer o método Oliver, que eu utilizo hoje, tá? Esse era o meu gráfico. Okay? Eu utilizava as bandas de Bollinger, eu utilizava o volume financeiro e eu utilizava o IFR 14. Okay? Eu também utilizava, deixa eu ver se eu coloquei aqui, sim, a VWAP. Tá? A VWAP também eu utilizava. Então, eu utilizava as bandas de Bollinger, eu utilizava a VWAP, eu utilizava o volume, eu utilizava o IFR, também chamado de RSI. Okay? É assim que eu operava antes de conhecer o método Oliver. Mesmo antes de conhecer o método Oliver, eu comecei a achar que esses indicadores estavam demais. Eu comecei a operar por esse layout aqui. Tá? A primeira coisa que eu tirei foi as bandas de Bollinger. Elas deixavam o meu gráfico muito poluído. Eu já não estava gostando mais dessas duas linhas aqui. Começava a me atrapalhar para ver em relação aos candles. Tá? Então foi a primeira coisa que eu tirei foi as bandas de Bollinger. Okay? Então eu comecei a operar nesse layout aqui. Sem as bandas de Bollinger, com a VWAP, com o volume financeiro e ainda com o IFR 14. Tá? Esse é o que eu comecei a utilizar. Tá? Depois, eu fui para esse layout aqui, layout 3. Tá? Eu comecei a tirar também o IFR 14. Por quê? O IFR 14, você que é iniciante aí, ó, tá? IFR pode ser de diversos períodos, né? Muitas pessoas utilizam o IFR de 2, algumas pessoas utilizam o IFR de 9, e eu utilizava o IFR de 14, que eu achava o IFR de 14 o mais eficiente.
O que é um IFR de 14? Índice de força relativa. Então dê uma olhada aqui, por exemplo, ó, nesse ponto. Tá? Olha como é que o gráfico fica poluído, eu não consigo nem mexer no gráfico direito. O gráfico fica pequeno demais para o meu gosto. Ó. Observem que nesse ponto aqui, ó, esse ponto assinalado, aqui, ó, o IFR de 14 estava acima de 70. Está vendo aqui esse número, 73? Estava acima de 70. Acima de 70 indica nesse caso, indica uma sobrecompra grande, possível então dos preços recuarem. Okay? Então, eu utilizava ele como possibilidade aqui de trades contra a tendência. Ou até mesmo se eu estivesse comprado por algum setup, eu deveria sair quando o IFR 14 fosse maior do que 70. Só que eu comecei a perceber que ele tem muitas falhas, mesmo o IFR de 14. Tá? Tem pessoas que utilizam o IFR de 2, que falha mais ainda. Eu não sei como consegue ter consistência com o IFR de 2. Sinceramente, eu não tenho essa ideia, porque nos meus testes não dá. No day trade não dá, pode até no swing, mas no day trade não dá. Ok? Então, assim, observem o detalhe aqui. Ó. Observem o detalhe. Ó. Tá? Não, aqui deu certo. Aqui, por exemplo, ó. Vamos utilizar aqui nesse ponto. Ó. Certo? Ó. E a IFR de 14 passou muito de 70 aqui. Viram? Só que ele recua, mas ele recua mínimo. Ele recua mínimo e depois dá uma pernada. Tá? Essa pernadinha aqui, ó, ela tem 700 pontos depois do IFR 14 ter chegado. Aqui ele chega lá em cima, ele recua, mas não chega a recuar, os preços não chegam a recuar, recuam aí 120 pontos. E depois deu uma pancada de 700. Eu não só não conseguia, eu não só era estopado porque eu ficava vendido aqui, tá? Mas eu também perdi essa outra pernada aqui de enorme, que nesse caso aí foram de 800 pontos. Então eu comecei a desistir da questão do IFR 14 para day trade. Tá? Eu estou falando tudo isso para day trade, certo? Mas repetindo, você que é iniciante, está começando no mercado, existe sim espaço aí, utilização das bandas de Bollinger, por exemplo, para o seu trade system, dependendo do sistema que você estiver operando, elas são interessantes. O IFR 14, dependendo do método que você esteja utilizando, é realmente interessante também. Tá? São elementos, são indicadores que são interessantes. Porque tem outros indicadores, como eu vejo muitas pessoas utilizando CD histograma, estocástico, esses negócios, só confundem a cabeça de vocês. Tá? Eu vejo ao longo do tempo de várias pessoas que me falam, que usam não sei o que, e eu vejo muitos problemas no trading system dessas pessoas, devido a esse monte de indicadores aí. Tá? Então, estou colocando os que eu já utilizei que realmente servem, são interessantes. Okay? Hoje eu não preciso desses indicadores, mas para o iniciante pode ser interessante. Tá? Okay? Então, eu comecei a tirar. Tá? O IFR 14 foi a segunda coisa que eu tirei. Isso antes do método Oliver, ok? Nós não precisamos mais nada com o método Oliver. E por último, aqui, ó, pessoal, eu já tirei o IFR 14, tá? Na Layout 3, eu já tirei esse IFR de 14. Eu só fiquei aí com a VWAP e com as médias móveis. Tá? Então, desculpa, VWAP, médias móveis e volume financeiro. Tá? A VWAP muitas pessoas utilizam hoje. Muitas pessoas utilizam. Ela serve como um ponto de resistência, um ponto de suporte para os preços. Basicamente isso. Muitas vezes a VWAP é mais interessante como suporte ou resistência do que as próprias médias. Tá? Tirando a média móvel de 200. Mas eu vejo, por exemplo, a VWAP mais interessante do que uma média móvel, por exemplo, de 20 períodos às vezes. Tá? Mas eu também não utilizo ela hoje em dia. Afinal, eu utilizo a média móvel de 20 períodos hoje em dia não como região de suporte e resistência. Eu utilizo ela como região de localização para os meus setups. É diferente. Não é porque bateu na média móvel de 20, o método Oliver, não é porque você tem uma batida na média móvel de 20 que você tem compra. Se você estiver vindo de cima para baixo, não é isso. Tá? Ela utiliza como uma localização. Então, são coisas diferentes. Okay? Eu acabei tirando também a VWAP. Então, eu fiquei com as médias móveis e com o volume financeiro. E por último,
por último, nos últimos anos, vamos dizer aí, nos últimos 3 anos da minha vida como trade, eu comecei como trader, eu resolvi tirar aí também o volume, não vi mais interesse aí na questão do volume. Por que, Senna, você não viu mais que o volume era interessante aí? Porque é o seguinte, muitas pessoas utilizam a questão do volume para fazer entradas. E nem sempre isso aí funciona. Tá? Você pode pegar uma onda de alta, por exemplo, subindo, no caso, né, com um volume pequeno. Eu já vi vários dias que o volume está mínimo e você tem setups aqui e o negócio ele pode até demorar, porque ele não tem volume, mas ele sobe 500, 600, 800, 1000 pontos sem volume. Então, se você ficar dependendo de volume para entrar na operação, você pode ficar fora de uma onda de alta, por exemplo, de 1000 pontos. Você fica esperando assim, pô, não vou entrar porque essa onda não tem volume, não tem volume, não tem volume, não está entrando volume. Mas ela está subindo do mesmo jeito. O que importa é o volume? Se você pega uma onda e está subindo. Obviamente, certos momentos do mercado realmente funcionam. Aqui nós estamos, aqui por exemplo, ó, nós podemos ver esse detalhe. Ó. Nós podemos ver esse detalhe. Ó. Vendo aqui, ó, olha o volume. Mostra um volume crescente, um volume forte, né, um volume ascendente, que faz então os preços subirem. Na hora que ele cai, tá, ele cai com baixíssimo volume. Tá? O que mostra, quando ele cai com baixíssimo volume, mostra que tem poucos vendedores, e isso aqui pode subir novamente. Então aqui, por exemplo, ó, nesse aspecto aqui que eu estou mostrando para vocês, é perfeito. Perfeito. Aqui é o exemplo que a gente chama de exemplo de livro. Você tem um volume ascendente com uma onda de alta forte, ele ascende, quando ele recua pouco, ele recua baixo, tá? Para então continuar subindo. Então, se você olhar isso aqui é um VBS, até mesmo pelo método Oliver, você não precisa ter dúvida em entrar nesse VBS, mesmo que não seja as melhores das localizações, porque o volume aqui é decrescente. Se o volume está decrescente na queda, você então pode ter uma nova onda de alta forte aqui, como houve. Tá? Então isso aqui é interessante. Aqui, por exemplo, funcionou perfeitamente. Tá? Só que o que acontece? Nessa situação aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, ó, sem o volume, por exemplo, de qualquer forma, eu entraria nesse VBS. Tá? É o que eu chamo aqui de VBS de Lock 3. Eu entraria com mão menor, mas eu entraria da mesma forma. Okay. Esse, inclusive, desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, é o meu gráfico atual. Apenas as médias móveis de 8, de 20 e de 200 períodos, aritmética ou simples. Esse é o meu jeito de operar aí atual. E dessa forma o gráfico fica mais limpo. Observem a diferença. Esse gráfico do gráfico tem mais coisas aqui, por exemplo. Ó. Tá? Eu não consigo nem olhar direito os candles, que no caso do método Oliver, o que são mais importantes são os candles. Então, se eu vou fazer, por exemplo, aqui uma RBTO, aqui, ó, esse setup aqui é um setup que nós chamamos de RBTO. Vou até colocar aqui, porque eu recebi um comentário no YouTube, que a pessoa não sabia o que era, tá? RBTO. Inclusive, eu convido todos que não conhecem as siglas que eu estou falando, dê uma passada lá no meu Instagram, que eu falo mais sobre essas siglas, dê uma olhada no meu site, ok? Que também tem essas siglas também, certo? Então, nós temos aí, ó, a RBTO. Tá? Quando tem muitos indicadores aqui, essa RBTO pode até ficar escondida em certos momentos. Ela é difícil de visualização. Observem aqui, ó, se eu colocar dessa forma ou dessa forma, qual que é mais fácil de ver. Então, no método Oliver, nós utilizamos os candles para as operações. Então, não preciso de tantos indicadores assim para eu obter minha consistência e meus ganhos desejados. Então, aqui vocês têm um site aí bem intuitivo, bem fácil de ver, falando das mentorias, falando da Masterclass, falando das apostilas. Aqui é só você digitar o seu e-mail aqui e colocar quero receber, que você vai receber uma parte aí da apostila. Okay? Então tá tudo aí, só vocês entrarem aí com carinho. As apostilas também estão à venda aqui, é só você clicar
e você vai conhecer aí as apostilas. Tá? Então, se eu só clicar aqui, tá aí falando da Master Trader, tá? Da Masterclass, plano semestral, trimestral, mensal e das apostilas. Tá? Então, apostilas com mais de 750 páginas. É a maior apostila, maior material aí do país. Ok, pessoal? Novamente, deixem o seu like aí no vídeo, compartilhem, se inscrevam se não inscreveu e compartilhem aí também em relação à maratona de vídeos que eu estou postando aí no canal. Abraço a todos!